ajudar o seu aluno a aprender melhor? Vamos lá para o primeiro princípio de ensino, um dos princípios baseado em evidências. O que os professores mais bem-sucedidos com seus alunos em sala de aula têm para nos dizer, têm para nos ensinar? Primeiro princípio diz o seguinte: comece a aula fazendo uma breve revisão da matéria anterior. Mas por que isso é importante? Porque fazendo essa retomada dos conceitos previamente estudados, vai fortalecer as aprendizagens vistas anteriormente. Pode levar também o seu aluno a aprender a matéria atual de forma mais fluente. E o que diz os resultados da investigação? Vamos lá? Primeira coisa, as revisões diárias, elas fizeram parte de um grupo de experiências bem-sucedidas no ensino da matemática com alunos do ensino básico. É importante frisar o seguinte: apesar do estudo ter sido feito no componente curricular do ensino da matemática, esses são princípios de ensino que parecem ser universais e que podem ser aplicados em todas as disciplinas. Tá bem? Os professores que participaram da experiência foram instruídos a deixar de 5 a 8 minutos do seu horário de aula inicial para fazer as revisões da matéria. Ou seja, nessas revisões da matéria, eles puderam fazer o seguinte: a correção das tarefas para casa, quando era o caso, praticar os conceitos, os maiores erros dos alunos, e também rever aquele conteúdo que precisavam ser superaprendidos até se tornarem automáticos, como se fossem pré-requisitos para o próximo conteúdo, para a próxima matéria. A resolução de problemas em matemática, nesse estudo, ela foi melhorada quando o professor praticava previamente todos esses conceitos, fazia uma revisão do que precisava ser superaprendido e se tornar automática com os alunos, tá bem? E sim, mas eu que sou professora, que estou lá na sala de aula, o que é que eu posso fazer? O que é que isso me ensina? O que é que eu posso fazer na minha sala de aula? Primeiro vai dizer o seguinte: no início da sua aula, você vai começar dedicando-se de 5 a 8 minutos para revisar a matéria anteriormente dada, aqueles conceitos que foram previamente aprendidos e que precisam ser superaprendidos. Essas revisões vai garantir que o aluno obtenha uma compreensão maior dos conceitos necessários para a lição atual, para a lição da aula, para o que é pré-requisito para a aula atual que você está dando. O que é pré-requisito? Então, você vai revisitar esses conceitos previamente, tá bom? E como é que você pode fazer isso? Existem diversas estratégias que você pode revisitar esses conceitos, tá certo? O que fazer nesse tempo dedicado para as revisões? Você pode fazer as correções das tarefas para casa, se for o caso. Você pode fazer perguntas para os alunos sobre os assuntos onde eles tiveram mais dificuldade e tiveram mais erros. Então, você faz pergunta para o aluno e aí você vai retomar o conceito daquilo que eles tiveram, naqueles conteúdos que eles tiveram mais erros. Rever os conceitos e as competências que precisam ser praticados, que precisam ser superaprendidos. Rever o conceito, a parte da matéria, que precisa ser vista, por exemplo, precisa estar como se fosse automática na mente do aluno. Então, nessa revisão diária, você vai retomar aqueles conhecimentos que foram previamente estudados, aqueles conceitos que ficaram na memória de curto prazo do aluno, que ele pode esquecer, ou que ele pode ter esquecido na sua grande maioria. Então, quando você revisita esses conceitos, você os ajuda a lembrar, tá bom? Você pode também, como estratégia, pedir para que os alunos corrijam os trabalhos uns dos outros. Então, eles vão poder perceber onde foi que o aluno cometeu um erro, o que é que ele vai ajudar aquele aluno. Então, ele percebe que ele superaprendeu o conteúdo quando ele perceber algum erro do aluno. Claro, isso você tendo um trabalho bem feito, para que eles não se sintam constrangidos. Ou ainda você pode aproveitar esse primeiro momento para adicionar uma prática para aquele conceito, para aquele conteúdo que precisa ser super aprendido.
Tá ok? Quando eu comecei a fazer essas revisões no início da minha aula, eu percebi um grande diferencial dos meus alunos quando eu retomava os conceitos anteriores. Então, como eu sou professora de história, eu sempre revisitava aqueles conceitos que eram necessários para a minha aula anterior. Isso quando eu descobri, né, quando eu comecei a aplicar na minha sala de aula em 2019. Antes disso, eu trabalhava um conteúdo com atividades mão na massa, com atividades práticas, através de aula expositiva, dialogada, imagens, diversos recursos que eu utilizava, mas eu não tinha essa prática e essa preocupação de fazer essas revisões e de retomar a aula anterior. Então, quando eu comecei a aplicar isso na minha aula, eu percebi que muitos conceitos, principalmente aqueles conceitos que eu sentia necessidade, que precisavam ser super aprendidos pelos meus alunos, houve uma maior compreensão do conteúdo, uma maior participação. Tá bem? E agora chega a hora de você refletir. Que tipo de revisão você tem feito na sua aula? Você tem retomado os conceitos previamente estudado? Você tem ajudado seu aluno a retomar aqueles conceitos que precisam ser super aprendidos? Ou você faz como eu, terminar o conteúdo e ir para o próximo sem fazer essa interligação, ou você faz revisão apenas nas vésperas de uma prova ou de uma atividade avaliativa? Então, existem práticas como essas, né, de fazer essas revisões no início da aula, retomar o conceito anterior, que foi bem sucedido, né? Teve professores que foram bem sucedidos, tiveram resultados mais eficientes com os seus alunos, e aí é agora a hora de a gente parar e analisar se isso faz sentido para mim. Será que faz sentido isso para você? Será que fazer essas revisões periódicas no início das suas aulas faz mudança na sua aula, no aprendizado do seu aluno? Será que faz sentido isso? E a partir disso, você analisar, escrever quais são aqueles conceitos que precisam ser super aprendidos com o seu aluno, pensar se você fizer isso no início da sua aula ou com frequência, isso vai mudar a sua prática pedagógica? E será que seu aluno ele vai aprender melhor? Será que você vai estar ajudando a trazer aquele conteúdo que está naquela memória de curto prazo para sua memória de longo prazo? Será que você revisitar esses conceitos, aqueles conceitos que precisam ser super aprendidos, os alunos vão ter maior compreensão do conteúdo atualmente, que você está dando atualmente? Se isso fizer sentido para você, eu convido a aplicar na sua sala de aula.